Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero contar aqui uma experiência qual o Senhor me deu. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estava em um propósito há 15 dias atrás. Eu fiz um propósito de jejum, 7 dias de jejum. E nesse propósito, eu estava buscando renovo, poder e unção da parte do Senhor. Porque a gente precisa buscar renovo, precisa buscar o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, na verdade, viver em espírito, porque os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, se vivei no espírito, andai também no espírito. Nós precisamos andar no espírito. As coisas do espírito, os carnais não compreendem, não entendem, eles acham que é loucura. Mas não tem problema. Deus me deu essa experiência e eu vou contar. Eu estava num propósito de jejum, irmãos. Eu fiz 7 dias de jejum, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Quando foi no 4º dia, eu achei que eu não ia conseguir, porque eu estava sentindo já muita dor de barriga, porque de tanta fome, a barriga dói. A barriga dói de tanta fome, e ali eu já estava andando, eu me sentia leve, era como que eu estivesse flutuando já. 7 dias, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Quando foi no 4º dia, eu achei que eu não ia conseguir. Aí eu deitei no sofá e disse, Deus, eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou ter que entregar o jejum, porque eu acho que eu não vou conseguir. Minha barriga tá doendo muito. Aí Deus falou ao meu coração, você consegue ir além. Aí eu consegui. Depois que do 4º dia eu já não sentia mais fome, já não sentia dor também de barriga. E consegui fazer os 7 dias de jejum, das 6 da manhã às 6 da tarde. Irmãos, Deus me deu, nesse propósito, Deus me deu uma experiência, a qual eu vou contar aqui. Eu acho que muitos, eu sei que muitos vão dizer que é loucura, que é coisa da minha cabeça, mas foi o que eu vivi, foi o que Deus me mostrou. E ali nessa experiência, irmãos, eu estava diante de um mar. Eu estava diante de um mar. E este mar, as águas deste mar eram sujas. Eram águas barrentas. Águas sujas, águas barrentas simbolizam pecado. E ali eu precisava atravessar este mar. Só que eu não conseguia atravessar o mar. Aí o que acontecia? Deus me dava asas de anjo. Ali era como se eu me transformasse em um anjo e eu voava e passava para o outro lado. Quando eu chegava do outro lado deste mar barrento, destas águas sujas, eu me deparava em um lugar escuro, em um lugar de tormento. E ali eu via muitas pessoas sendo castigadas, sofrendo o tormento ali, o diabo oprimindo as pessoas e fazendo essas pessoas sofrer ali com ferro quente, afligindo as pessoas com ferro quente naquele lugar. E ali eu via as pessoas ali sendo castigadas, as pessoas gritavam por misericórdia, as pessoas gritavam mesmo, era grito de alma mesmo, não é esse grito que você grita no corpo não, era as almas gritando. Então, eu estava ali. E de repente, irmãos, eu estava sendo atormentada ali naquele lugar. E eu via que os demônios, eles atormentavam a minha carne, o meu corpo, as minhas coxas, a minha perna, a minha cabeça. E quando eu estava ali naquele tormento, eu ouvia a voz de Deus falando claramente comigo, que era porque eu me depilava minhas pernas, depilava minhas partes íntimas, aparava as pontas dos meus cabelos, Porque muitas das vezes a gente quer resistir à voz do Espírito Santo, porque Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha falado comigo que não queria que eu ficasse me depilando, que isso não agradava a Ele. Só que eu ficava resistindo à voz do Espírito Santo, querendo resistir a Deus. Porque Deus já tinha mostrado para mim que Ele queria o meu corpo, como Ele fez, cheio de pelos,
E ali eu ficava resistindo, ficava teimando, irmão. Ficava teimando, desobedecendo. Mas, irmão, depois deste dia, nunca mais eu vou fazer isso. Porque eu vi o quanto é sofrer ali naquele tormento. Eu vi o quanto é difícil, né? Então, é pecado mesmo. Depilação é pecado mesmo. É pecado. Não adianta. Não adianta. Você pode arrumar argumento, você pode falar o que você quiser. Mas Deus me mostrou e é verdade. Depilação é pecado. Você pode aparar os pelos, mas tirar com lâmina, com cera, com gilete, isso não agrada a Deus. E ali, irmãos, Deus me deu essa visão, essa experiência, a qual meu corpo estava sendo ali atormentado. E eu gritava por misericórdia. Eu falava para o Senhor que não ia fazer mais isso, que nunca mais eu ia me depilar. Eu falava, porque eu vi o que era difícil. Eu vi como que é difícil. Irmãos, o inferno não é brincadeira, não. O inferno existe. O inferno existe. Se você não quiser ir para lá, você pare também com essas práticas, porque isso é pecado. O corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, lá em Romanos 6,12, que o corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo são membros de Cristo. E se o nosso corpo é membro de Cristo, ele precisa ser santo, ele precisa ser separado, ele precisa ser conservado, guardado em Cristo, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus também vai destruir. Não adianta. Deus vai destruir aqueles que destroem o seu templo, o corpo que ele fez. O corpo foi feito para o Espírito Santo habitar. Não tem como dois espíritos habitar no mesmo corpo. Ou o Espírito Santo habita em você, ou o espírito imundo, o espírito do erro habita em você. Ou um ou outro, porque Deus ele não divide. Deus ele não aceita meio termo. Então, irmãos, é pecado mesmo. Eu sempre tinha essa dúvida. Deus já tinha mostrado para mim, eu ficava teimando. Deus já tinha mostrado para mim que era para me deixar o meu corpo cheio de pelo. Mas eu achava que não era pecado. Eu sempre ficava teimando, eu sempre ficava me rebelando, até Deus me dar essa experiência de eu cair no inferno e ser ali atormentada pelos demônios. Então, está aí o relato. Se você não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Mas faça a prova de Deus, entre no propósito, entre no jejum, porque os mistérios de Deus é revelado em meio ao jejum, a consagração, a santificação, a separação. Não é de qualquer maneira que Deus revela os seus mistérios, os seus segredos, né? Então está aí. Foi isso que Deus me deu, essa visão. E eu creio assim que quando Deus mostra, Deus liberta, irmãos. Quando Deus mostra, Deus liberta. Deus ele quebra as correntes do inferno e nos liberta. Porque o diabo ele quer aprisionar as pessoas no mundo, no pecado, na vaidade, né? É isso que o inimigo quer. A serpente enganadora está aí para enganar, para te distanciar de Deus e para que você não venha fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, Deus pela sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Espírito Santo, aleluia, àqueles que lhe obedecem. E que nós venhamos obedecer à voz de Deus. É isso, irmãos. E é isso. Depilação é pecado. Depilação é pecado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então nós somos igual a ele. Nós não podemos mudar aquilo que ele fez em nós, porque o nosso corpo é imagem e semelhança de Cristo. E nós somos os membros de Cristo. E nós sendo os membros de Cristo, nós precisamos estar conservados, separados, santo em toda a nossa maneira de viver. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.